4. E nós vamos caminhar no encontro de número 154. Mas antes, elevando o nosso pensamento a Jesus, colocando na nossa tela mental aquela imagem do Cristo que conhecemos, comecemos com ele. Mestre, como é bom estar contigo. Meu amigo Jesus, queremos te agradecer a oportunidade de aqui estarmos, para conhecermos um pouco mais da luz que precisamos alcançar. Muito obrigado, Mestre, por este momento. Aos amigos espirituais que nos ajudam, que nos amparam, que nos inspiram, nossa gratidão. Muito obrigado, queridos irmãos, por tudo. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Antes de iniciarmos o nosso encontro de hoje, vamos falar sobre gratidão. Eu gostaria de saber quem trouxe a pergunta que pedimos da vez passada. Vamos ver quem realmente está severamente interessado na mediunidade. Eu não trouxe escrito, mas eu tenho na cabeça. Não, mas aí eu não posso ficar guardando a pergunta. Só vai levar. Se não me der escrito, Tá. E quem trouxe? Eu trouxe. Ninguém trouxe. Eu escrevo. Não tem problema. Nós vamos preparar todo esse esquema. Vou repetir. Quando chegar o momento de iniciarmos, nós vamos falar. Olha, na próxima quinta-feira, a quinta-feira X, nós vamos iniciar a mediunidade. Nós temos que preparar todo o esquema. E eu vou começar hoje contando alguma coisa que nos aconteceu. Estava eu, durante a semana, isso aconteceu na terça-feira. Foi na terça-feira? Foi na quarta? Eu não me lembro bem o dia. Os meus neurônios não estão muito posicionados. Mas então estava eu fazendo lá alguma coisa, eu estava na cozinha, inclusive, pensando lá nas minhas tarefas, quando de repente, pum, estourou na minha mente assim, meu cérebro, quase que você esbarra na coisa. Pá, o nome. Veja bem. Quem é? Tem uma mensagem para você. Eu fiquei sabendo que tinha uma mensagem a receber deste nome. E então, mais tarde, quando eu tive na hora do sossego, eu posicionei, fiz a minha pensamento. Aurino. Aí ele foi pedindo quem era o Aurino. Ele legal, Aurino. O Aurino foi aquele que fundou a Fundação Vicente Moretti, lá na Rua Maravilha, em Bangu, que vivia sobre uma cadeira de rodas, porque ele só vivia deitado, ele teve que amputar as duas pernas para ficar na cadeira de rodas.
E o nome da fundação é Vicente Moretti, porque Vicente Moretti era o presidente do GEPELA, ali na Silva 14, em Bangu. Eu trabalhei nessa casa nos anos 90, eu trabalhei no GEPELA com o Emil. E o Vicente Moretti, naquela altura, abrigou o Aurino, porque no GEPELA tinha umas construções lá atrás, meia água, e Aurino morou ali por 20 anos, se não me falha a memória. Parece que foi isso, não me lembro bem. O Vicente Moretti, então, ele quando fez essa fundação, essa casa para tratar das pessoas com problemas, ele colocou o nome de Vicente Moretti como gratidão pelo amparo que ele teve por esse senhor. E eu trabalhei nessa casa nos anos 90, no GEPELA. O Emil também já desencarnou. Qualquer hora eu encontro ele. E então, Aurino, eu fiquei me indagando por que o Aurino. Mas como a gente sabe, a espiritualidade trabalha. Ok? A espiritualidade trabalha. Quando as coisas começam a acontecer, não é à toa, tem uma razão de ser. Muito bem. E eu então, mais tarde, eu trouxe até o original, que eu escrevi lá. Às vezes depois eu escrevo, depois as palavras ficam difíceis de entender, mas a gente acaba entendendo. Então, essa mensagem é justamente do Aurino. Aurino Costa é o nome dele. E ela diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Todo momento de crescimento espiritual, na faixa na qual se encontram os espíritos da Terra, exige sacrifício para que os meios sejam alcançados. Lembro-me bem das circunstâncias pelas quais atravessei, mas não entreguei-me ao ócio. Se o tivesse feito, ainda hoje estaria sob com lamentações. Sabemos que faz iniciar um novo trabalho no dia do encontro. Veja bem, sabemos que faz iniciar um novo trabalho no dia de encontro. Ele foi chamado, e é por esse motivo que fui convidado. Observe o detalhe, uma espiritualidade trabalha. Somos muito gratos pela oportunidade que surge, nas quais podemos colaborar. Sendo assim, não poderia deixar de aceitar o chamamento para prestar a minha colaboração nessa nova tarefa de desenvolvimento da mediunidade. Olha como as coisas acontecem. Olha todo emaranhado. Olha todo emaranhado como acontece. Ele foi convidado. A casa em que ele ficou, eu já trabalhei lá. Como as coisas funcionam. A gente se encontra. Quem quiser fugir, o bicho vai pegar. Não tem jeito de fugir. Viu? A minha colaboração nessa nova tarefa de desenvolvimento da mediunidade. Estamos sempre prontos para colaborar e ajudar nas soluções que vierem ocorrer. Participaremos dos encontros assim que tiver início essa nova proposta. Até lá, estamos contigo para elaborarmos as formas adequadas para levar a contento esse novo trabalho. Então ele já está colaborando conosco. Ele desencarnou, se não me falha a memória, em 86. Meu irmão, a tarefa nunca é fácil, mas quando a vontade de ir em frente existe, o Mestre sempre ajuda e os momentos vão sendo solucionados para o bem daqueles que participam do movimento. Portanto, podes acreditar, tudo se dará na organização necessária.
e a paz do Divino Mestre te envolva e Jesus te ilumine. Aurélio. Até lá, Aurélio Costa. Então, nós já temos um irmão que vai trabalhar diretamente conosco. Ele não vai trabalhar só comigo, não, vai trabalhar com vocês também. Certo? Ele vai ajudar a todos nós. Eu simplesmente sou o intermediário desse trabalho. Okay? O trabalho é nosso. A responsabilidade é nossa. Okay? Então, observe que eu disse, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade e compromisso faz parte do planejamento reencarnatório. É? A coisa é muito séria. Esse trabalho não é só meu, esse trabalho é nosso e nós precisamos ter responsabilidade e compromisso, assumindo as propostas que nos chegam. Por isso eu fiquei muito triste quando eu vi que ninguém trouxe só aí. A minha estava aqui, ó. Então escreva no papel, Pode ser pequeno. Porque veja, nós temos que assumir uma posição bem interessante, que nós já deveríamos tê-la como partida para tudo. Quando você não assume responsabilidade e compromisso, você perde a atenção dos amigos espirituais. Não que eles queiram, certo? Porque eles não vão interferir no teu livre-arbítrio. Você não está com. Então, deixa até que essa pessoa, até que esses irmãos despertem. Eles não vão ficar te cutucando para que você desperte, não. Você tem que despertar de acordo com o teu planejamento reencarnatório. Faço-me entender? Porque você assumiu um compromisso. Você assumiu uma responsabilidade. O amigo espiritual vai te ajudar. Mas vai te ajudar se você assumir a responsabilidade e o compromisso. Ele não vai ficar mexendo contigo. Olha, vai fazer isso. Não, ele não faz isso não. Ele faz isso quando você está dentro da responsabilidade e do compromisso. Aí ele está contigo. Mas quando você não está, você fica à mercê do teu livre-arbítrio. Porque nem Deus te obriga a nada, entende? Então não é o amigo espiritual que vai ficar te. Tem que ir, faz aquilo, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando você tem as tarefas e ele vê que você está ali, naquele compromisso, ele aí então te ajuda. Ele te recorda, ele te lembra, olha isso assim. Mas ele não fica exigindo de você que você vai fazer. Isso é alguma coisa que já está estabelecida, que você se comprometeu no teu planejamento reencarnatório. Porque nada acontece por acaso. Tudo há uma previsão. Então, é por aí o caminho. Deixa eu colocar esse. Vou pegar agora. Deixa eu colocar essa. Muito bem. Alguma coisa que você tem dificuldade de entender? Todo mundo tem essa dúvida. Todo mundo tem essa dúvida. Vou falar não. Ela que escreveu. Sei que você já está curiosa, querendo só. Quero colar. Se alguém for lembrando, pode escrever aí durante o período que a gente vai ficar aqui. Bom, nós vamos agora iniciar, então, o nosso encontro de hoje. Bom dia. Acabei de ler uma mensagem que você perdeu. Cuidado com o fio aí no chão. Perdeu o bolo. Poxa. Não vai comer dele. Perdeste o bolo. Não, eu vou vir logo mais. Não, eu vou apagar. Muito bem. Gratidão. Os destaques que acontecerem nas mensagens que eu vou colocar na tela são novos. Ok? Nós vamos trabalhar a gratidão de determinada maneira que vocês terão as substâncias necessárias para desenvolvê-la em vários aspectos. Então esse é o nosso propósito, porque se nós formos falar de gratidão
em cada um dos aspectos que se fazem necessários, aí a gente não sai daqui hoje nem no final do ano que vem. Né? Então nós vamos colocar o alicerce, e aí o desenvolvimento cabe a cada um. Ok? Então a proposta estará colocada, e daí vocês vão desenvolvê-la de acordo. Como, por exemplo, um dos livros que nós vamos trabalhar, que é a Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, ela fala de gratidão, o livro é dessa postura. Ela fala de gratidão nesse sentido, naquele outro, enfim, aí cabe a cada um desenvolver. Ok? Vamos em frente então, os destaques já falei são nossos. E nós vamos começar, vamos começar com o Evangelho. Capítulo 13, item 19, benefícios pagos com ingratidão. Que se deve pensar nos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Você faz alguma coisa para alguém, isso aqui não está nem aí para você. E aí, o que você faz? Continuo fazendo o que eu preciso fazer. E se essa pessoa precisar de você novamente? Pensou demais. Viu? Pensou demais e ainda deu um descarrego. Olha só. O peso. Pesou. Então, olha Se só. essa pessoa precisar de você novamente, Eu acho que depende. ela foi ingrata. Eu acho que depende da pessoa. Eu já passei por isso, tem umas que eu não deixei pra lá, mas Por mais outras, mais que fizeram, eu voltei a. Porque tem coisa, Pareto, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Às vezes a pessoa te procura na direção financeira. Eu percebo isso claramente. Então você vai ajudando, e a coisa não sai dali do lugar, a pessoa não se movimenta. O que eu vou fazer? Eu tenho que botar limite. Eu consegui. Dentro do limite, entendeu? Agora, você procura fazer, eu vou rezar por você, e tem coisa que... Teu nome. Nossa, como é que vai saber? Como é que eu vou ficar eternamente, como é que eu vou te dizer, mantendo uma situação financeira para a pessoa inteligente, de forma assim, entendeu? A puxar. Mas eu não estou falando de gratidão só nesse sentido financeiro, não. Mas a De maioria... ajuda material. É em regra geral. Nós vamos colocar a gratidão que você colocada aqui, regra geral. Não é só em ajuda financeira, claro, você pode colaborar financeiramente, né? E de repente. Mas não, Pareto. Olha, por exemplo, hoje eu passei uma situação interessante. O que aconteceu comigo ontem? Nós temos uma vizinha que sofreu um acidente. Então ela estava relatando as situações que ela viveu no hospital e tal. Aí e ela falando, aí veio a imagem de Jesus na minha cabeça. Se eu vou pegar o Jesus que eu tenho, peraí. A imagem de Jesus veio na tua cabeça? Ela estava conversando, falando. Ela estava lá no Mas a imagem de Jesus veio na tua cabeça por quê? Porque ela estava relatando coisas muito pesadas. Tá? Aí veio aquela imagem da minha cabeça assim. Aí eu pensando no meu íntimo, eu vou pegar aquela foto de Jesus e vou dar para ela, ela está precisando tanto. Mas aí veio assim para mim, fala com ela sobre Jesus. Quando eu comecei a falar sobre Jesus com ela foi rebatida no ato. Ela é materialista e ela não acredita em nada de que a gente fala de pressa. Aí eu... Sabe o que aconteceu? Quando eu saí de perto dela, ela foi para casa, me viu um enjoo, mas um enjoo. E aí eu senti a mesma coisa. O que foi aquilo? Foi um acoplamento energético das coisas que ela estava falando e a gente tentando bloquear. E isso, eu sei que ela vai continuar assim, mas quando ela vai bater na minha porta, a gente vai atender do mesmo jeito. Mas bloqueaste mal, porque senão você não passaria, não teria disposição nenhuma. Sim, Felipe, eu sei disso. Eu sei. Por quê? Porque nós somos ainda falhos. Porque você sentiu algum ímpeto de revolta, ou de ódio, ou de cólera. Sim, mas com certeza. Senão, se você estivesse vibrando o amor, você não passaria, não teria problema algum, querida. Você não sentiria nada. Certo? Porque se você está vibrando benefício, você
está vibrando bem, você é um anteparo para tudo que tiverem permitido para você em sentido negativo, inferior. Se não fosse assim, Jesus estaria na cruz hoje. Porque quantos vibram mal contra ele? Deu para entender? Deu para entender? Ele hoje estaria lá nas trevas. Deu para entender? Sim, quantos vibram mal? Essa mesma pessoa que você está falando aí é uma delas que vibrou mal contra o mestre. Pois é, e por que nada o atinge? Porque ele é amor. Porque não é que a gente não esteja pensando positivo para ele amar. Nesses, há mais egoísmo do que caridade. Não. A hora que ela for bater, a gente vai ter do mesmo jeito. Visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento e não fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porque os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, contudo, levará em conta aquele que não a busca no mundo. Eu vou tecer um comentário, um detalhe aqui, para o próximo nosso encontro. Não vou falar mais nada a respeito, ok? Observe um detalhe aqui. Na prática, não receberá no céu. Céu não é o reino de Deus, ok? O reino de Deus é outra coisa. Depois a gente vê mais nos próximos. Aí está. Nesses há mais egoísmo. Porque as pessoas acham que egoísmo é só aquela coisa mais brutal, aquela coisa mais sem vergonha, mais safada, mais exposta. Não é bem assim não. Certo? Muitas vezes você está com uma conversa com alguém, com uma pessoa, a pessoa está te dizendo algo e você automaticamente está negando aquilo pelo teu egoísmo, pela tua forma contrária, negando aquilo que aquela pessoa está te dizendo, ao invés de usar a compreensão do porquê ela está falando aquilo lá. Você está mandando chispas em cima do que ela está te dizendo. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Às vezes Egoísmo não é só se embarcar as coisas não e botar no bolso. Não é bem por aí. Essa profundidade dos sentimentos é que a gente tem que começar a penetrar um pouco mais de mediunidade em cima disso. Okay? Isso é que a gente tem que começar a pensar um pouco mais. Né? Porque a gente materializa muito os sentimentos. E os sentimentos não são materializados. Eles são sentidos. E a gente materializa no nosso falar, no nosso convívio. E é um grande erro. Dentro da casa espírita acontece isso. Por que você sorri? Eu falo muito dentro da casa espírita, né? Mas tem que falar. Eu estou dentro dela. Eu vejo. Eu já vi. Até conflitos. Então, esse detalhe do egoísmo, certo? Ainda está muito presente em todos nós. Nós ainda temos esse sentimento. Uns mais, outros menos, mas ainda existe. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Porque muitas vezes aquele cara foi ingrato. Aí você já estava dando cisma, porque ele foi ingrato, né? E você não está percebendo. Você está usando um sentimento sem vergonha, safado, que não era assim que você deveria estar pensando e concluindo para você mesmo. Deveria melhor compreender esse meu irmão, né? E tentando mandar bênçãos para ele, para ver se ele se ajuda a despertá-lo, né? Energias que possam ajudá-lo a despertar. E quando ele não quer? Livro 2, capítulo 9, questão 535 do livro
espíritos, vamos nela. Quando nos acontece alguma coisa boa, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Primeiramente a Deus, né? A Deus, no trabalho, né? Hã? Tem que estar sempre agradecido as coisas É tudo boas. que acontece, você agradece o teu espírito protetor? Não. A Deus primeiramente, né? É a Deus em primeiro lugar. Hã? Olha lá. Agradecer primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Por isso, eu repito muitas vezes, não adianta, não vá por ali, vá primeiramente a Deus, porque nada acontece sem a sua permissão. Não adianta, não adianta. Primeiramente, agradecemos a Deus, e aí a bondade que tivemos de receber vem através dos amigos espirituais, porque eles só nos ajudam com a permissão do Pai. Nada acontece sem a presença de Deus. O que aconteceria se nos esquecêssemos de agradecer? Seria muito ingrato, Nada. né? Eu acho que só a gente não. Aconteceu alguma coisa de bom com você e você não agradece. Nossa, Aí aquilo é Deus a Deus. Aí fica estacionado, né? Porque o que acontece aos ingratos é que fica estacionado, não evolui. Ele poderia. olha lá, aí negrito, eu que fiz o negrito ali. O que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? Então, quando você não agradece, o que acontece aos ingratos? O que acontece aos ingratos? O que acontece aos ingratos? Ele teve a oportunidade de crescer. O que acontece com a ingratidão? O que acontece? A gratidão, muitas vezes, Um fato bastante interessante contigo aconteceu. Você ficou maravilhada, que bom, resolvi, papá. Mas você não estava nem aí, você não agradeceu. O que vai te acontecer? Eu vou ficar. Eu não vou crescer. Em vez de evoluir. Sabe o que vai te acontecer? Você pode até ir para o exílio. Faço me entender? Sim. Perfeito. Sabe o que vai te acontecer? Vai acontecer um fato mais tarde, em condições mais severas, até você despertar. Que você precisa reconhecer os benefícios que recebe. Sim. Eis a questão. É reconhecer e agradecer a Deus, né? Perfeitamente, porque você, quando agradece, quando você é grato, você está agradecendo primeiramente a Deus. A Deus em primeiro lugar. Porque nada acontece, acabei de falar, nada acontece sem que Ele permita. E depois, Então, a tua gratidão, primeiramente, chega a Deus. sim. E depois os outros, né? Nossos irmãos espirituais. Então, pela tua falta de reconhecimento daquilo que você recebeu, você vai ter um propósito bem mais severo, até que você aprenda a reconhecer Deus, a agradecer. Você acredita, você agradecendo a Deus, ali eu entendi o seguinte, que precisaria agradecer os espíritos. Não. Oi? Não. Se eu agradeço a Deus, Você automaticamente você já está agradecendo a todos. Perfeitamente. E os amigos espirituais estão mais incomodados é que você agradeça a Deus. Esqueça eles, agradeça a Deus. isso aí. Então, ali, o que eu estou vendo? Ingrato, que não possui nem demonstra gratidão, que não está agradecido pelos favores que lhe são oferecidos, que não reconhece os méritos da pessoa que o ajuda, displicente. O que acontece com o displicente? Leva a pancada na moleira, né? Distraído. Vai atravessando a rua, displicente fica cabelo. Distraído. Posso me entender? Sim. Ali, o que Entretanto, há pessoas que não pedem nem agradecem, e para quem tudo sai bem. E aí? E aí? a pessoa já tem desmerecimento. Não, às vezes a pessoa não agradece pela falta de conhecimento.
Não basta conhecer, tem que fazer. Sim, tem que sentir. Não basta conhecer a doutrina espírita, tem que seguir aquilo que ela te ensina, tem que executar aquilo que ela te ensina. Então não basta conhecer, tem que fazer. Executar fazendo bem, né? Auxiliando a quem precisa. Como é que o Tiago falou? A fé sem obra é morta. Sim. Tá bom, não precisamos dizer mais nada. Então, se você acredita, mas não executa, não tem valor. Você não está, automaticamente você está se enganando a si própria. Sim. Esse é o grande detalhe. Então, eu posso encaixar ali o livre-arbítrio? No caso, por exemplo, eu tenho livre-arbítrio de agradecer ou não. Então, o que acontece? O livre-arbítrio seria mal usado, você vai colher aquilo que você está fazendo. Com certeza. Mas é isso. É isso. Você faz o que você tiver vontade. Quer chutar pedra, chuta. Quer bater com a cabeça na parede, bate. Né? Quer agradecer, agradeça. Em consequência. Eis o porquê, estamos chamando a atenção, da oração feita pela manhã e à noite, pelo dia que estamos recebendo. Em tudo dai graças. Agora, não é agradecer somente aos benefícios, as coisas boas. Agradecer até pelas dificuldades que a gente conseguiu ultrapassar naquele dia. E quando a gente agradece pela... E por que você agradece as dificuldades? Quando a gente reconhece que a gente conseguiu ultrapassar por aquela dificuldade, acho que a gente está em sintonia com Deus, está em sintonia com Ele. Mas por que você tem que agradecer? Porque é ensinamento. Eu sei. É isso. É porque ela é um instrumento para o teu aprendizado, para o desenvolvimento principalmente da inteligência, para o desenvolvimento principalmente da intelectualidade. Veja bem, porque você tem uma dificuldade, você tem que trabalhar na tua inteligência para ver como é que você vai resolver aquilo. Então você está desenvolvendo a tua inteligência, né? Você está botando os neurônios ali para funcionarem. A mente, em primeiro lugar, evidentemente, que é o espírito, né? E você está criando meios e maneiras para desenvolver situações futuras. O contrário daquele que lamenta pelas dificuldades. Perfeitamente. Quem lamenta é porque desconhece completamente Deus. A lamentação é desconhecimento de Deus. Sim, mas é preciso ver o final. Olha só. Pagarão muito caro essa felicidade passageira que não merecem, pois quanto mais houverem recebido, tanto mais terão de restituir. O exílio fica aguardando esse povo, certo? Pela falta de reconhecimento por tudo que receberam, usufruíram e ó, aí eles vão lá para o exílio para passar por situações contrárias para aprenderem a dar valor àquilo que tinham. E o despertamento acontece. É assim, tem de outra maneira. O despertamento é sempre dessa forma. Você está dormindo demais, joga um balde d'água em cima, você não desperta. Acorda rapidinho. A psicologia da gratidão. Não é porque é do livro que está isso aí, não. É a psicologia da gratidão mesmo. É um trecho da introdução deste livro. Ok? Essa aí é a capa nova desse livro. A psicologia da gratidão torna-se um instrumento hábil do eixo ego-self, ego-espírito, okay? Corpo físico, espírito, devendo ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal como roteiro de segurança para a conquista da sua realidade. Torna-se um instrumento hábil no eixo ego-self. Então, precisamos trabalhar psicologicamente. Como vou agir? O que faço? Eu estou pensando, o espírito, e vou botar meu corpo para a execução dessa tarefa.
Então, psicologicamente, eu tenho que ver se isto é bom ou se isto é ruim. E aí? O eixo é o céu. Porque você está utilizando essa matéria, esse corpo. Você está hospedada. Você está hospedado. E você tem que usá-lo de forma coerente com atitudes que sejam e que te elevem espiritualmente. Porque a matéria está para você usar no sentido da evolução espiritual e não para ficar anexa a ela, agregada a ela, tendo ela como o primeiro fator. Porque se você tem a matéria como primeiro fator, como primordial, a tua gratidão fica meio ruim. Há um desconhecimento muito profundo nesse sentido. Então você tem que usar a tua psicologia pessoal para ver como é que você vai tornar hábil esse instrumento eco-self. Ou seja, como você espírito vai trabalhar com o teu corpo, como você espírito vai sentir com o teu corpo, como você espírito vai levar o teu corpo, aonde você vai levar o teu corpo, como é que destino você vai dar a ele, de que forma você está cuidando dele. Eu estou com um problema, mas não sei o que é, vou deixar para lá, está mal. Porque o corpo, você tem que cuidar dele. Ele não vai ficar largado por você, self, por você espírito. Tudo isso é um meio psicológico, através do qual você tem que cuidar desse eixo, do self. Se tiver em dúvida, para um pouquinho, ora, pega o auxílio, né? Se tiver mérito, o auxílio vem. Se não tiver, fica na mesma. Mas eu acho que quando a gente está querendo fazer Porque se você for usar o teu livre-arbítrio de qualquer maneira, sem atenção maior, o espírito, os amigos espirituais não vêm ficar borbulhando, te inspirando a todo momento, não é bem assim que funciona. Há casos, inclusive, em que o guia espiritual se afasta completamente, fica à mercê do teu livre-arbítrio. Sim, dependendo da atitude. E você já imaginou nós ficarmos à mercê do nosso livre-arbítrio? Não presta. Por isso, cada um de nós tem um guia espiritual, acompanhou o nosso planejamento reencarnatório, acompanhou tudo, ele sabe do nosso planejamento reencarnatório. A nossa memória existencial é conhecimento dele, porque é o planejamento que fizemos. É o anjo, né, da guarda celestial. Oi? É o anjo da guarda. É isso aí. É o anjo da guarda, é o guia espiritual, tudo é uma coisa só. Psicologia. Olha o que é psicologia. Ciência que se dedica aos processos mentais ou comportamentais do ser humano e suas implicações em certo ambiente. Estamos falando. Como você vai utilizar comportamento? Como é que você vai se comportar diante do fato, diante da ação, diante do que acontece? Isso é psicologia. A gente confunde psicologia com psiquiatria. Psiquiatria vai tratar da doença. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Nesses dias de violência e de crueldade, de indiferença pelos valores morais e emocionais relevantes, a gratidão tem um papel significativo a desempenhar em referência à saúde integral dos seres humanos. Quando você é ingrato e quando você tem a falta de reconhecimento, você gera energias putrefáticas que vão
atingir você, espírito, perispírito e corpo físico. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. De repente é uma dor de barriga, é um mal-estar, é um órgão que passa a não a funcionar completamente precariamente, porque você assim produziu. Com a tua ingratidão, com a tua falta de reconhecimento. Por quê? Quando você tem reconhecimento, certo? Você esbanja energias salutares. Você está com energias boas, expandindo, até para aqueles que estiverem à tua volta. Quando você não tem reconhecimento, você é ingrato, você gerou energias podres. E o primeiro a senti-las é você mesmo. Não tem como ser diferente. Né? Você pode até não falar, mas de repente você fala. Aquelas picuinhas interiores que de repente se tem. Isso é um problema sério. E as pessoas de repente estão rindo, né? E de repente começam a passar mal e não sabem por quê. Eu não fiz nada. Aí diz, eu não comi nada, não precisa comer não. Para você passar mal, não precisa comer nada. Ou melhor, come os teus pensamentos sem vergonha e safados, já é bastante. Olha só, quando você, não na frente da pessoa, quando a pessoa fala um monte de bobagem que você não quer ouvir, você pode tapar os ouvidos, mas descobrir que a pessoa pode, né? Isso pode. Quando você tapa os ouvidos, quando a pessoa está falando. Não, mas não vai na frente de ninguém. A pessoa está lá esbraguejando. Mas o meu está tapado, quando não escuta o que ela está dizendo, eu estou pensando. O meu está funcionando. Mas você não quer escutar por quê? Porque é um monte de bobagem. É um monte de bobagem. Aí você não quer ouvir. E você fica pensando o quê? Aí você fica pensando que é um monte de bobagem, essa pessoa só está falando que não presta. Não. Sim, porque você vai tapar os ouvidos para não ouvir. Sim. Você já falou aí. Já. Então, Eu faço isso. um monte de bobagem. A pessoa está falando esbraguejando. Vamos lá. Quando você raciocina comigo, vamos penetrar profundamente, ok? Quando você fala é um monte de bobagem, o que você está dizendo? O que você está sentindo a respeito daquela pessoa? A respeito daquela pessoa, você falta de compreensão. Ok? Ok? Falta de compreensão do estado em que ela se encontra. Porque ela está naquele estado. Certo? E se ela está naquele estado, você tem que vibrar coisas boas para ela. Mas quando você diz que ela só está dizendo bobagem, você não está compreendendo o estado em que ela se encontra. É a falta de compreensão para aquele irmão que está naquela faixa espiritual. Posso me entender? Sim, querido. Querida, Mas eu estou mandando energia positiva. querida, você está vendo isso aqui? Tem que passar a ver. Todos nós temos que passar a ver isso aqui. A gente estava acostumado a tirar conclusões desse tamanho, certo? Que os olhos veem. A gente tem que tirar conclusões que os olhos não veem, que os ouvidos não escutam, ok? Mas que são conclusões íntimas, interiores. E é falta de compreensão quando você insinua que alguém está dizendo bobagem. É porque você já não está aceitando aquilo, é falta de aceitação do que ele está fazendo, ok? É falta de aceitação do que ele está fazendo. Você deveria dizer, precisamos orar para esse irmão. Olha só como ele se encontra. Ok? Tá. Estou me fazendo entender? Sim. Eu entendo assim. Tudo que você emana tem uma razão de ser da forma que você está interpretando a vida. O que eu entendo? E aí é falta de gratidão. Eu compreendo, mas não aceito. Não, mas ninguém está dizendo que você tenha que aceitar. Não é aceitar, é compreender. O fato de compreender
já é uma aceitação da forma em que ele se encontra. Deu para entender, querida? Então pronto. Então você já, se você compreendeu, você já aceitou o estado dele. Você falou, aceitou no sentido de que você não vai fazer a mesma coisa. Evidentemente que não. Porque a sua compreensão de verificar e compreender já demonstra que você não vai agir da mesma maneira, a não ser que você seja meio biruta. E aliás, você tem um pouco de birutice. Eu sou o Joe. Nós precisamos começar a ir mais fundo. Isso diz respeito à mediunidade. Isso diz respeito a buscar sintonias mais profundas, certo? A encontrar a agulha no palheiro. Antigamente a agulha caía no palheiro, a gente deixava para lá, não, tem que encontrar a agulha no palheiro. Nós vamos falar dessa agulha. Penetrar nas minúcias. A ciência não se desenvolve assim? É dessa forma que nós precisamos trabalhar. Vive-se o afã dos prazeres grosseiros e tóxicos, sem nenhuma oportunidade para o espírito que se é, ante as pressões vigorosas do materialismo que domina a sociedade terrestre. Esse é o materialismo que eu tanto falo. Não sou só eu, isso aqui é Joana. Isso é Joana. Na introdução do seu livro. Pressões vigorosas do materialismo que domina a sociedade terrestre. Observe, domina. Domina mesmo. O Papa falou sobre isso, que você Você é o que? Espírita? Sim, eu sou espírita. O que você for fazer naquela festa? Não tinha uma reunião para você ir? Não, mas é porque aquela festa só acontece de vez em quando. E a reunião acontece quando? O que é mais importante para você? A festa ou a reunião? O que é mais importante para você? As férias ou a reunião? Você é espírita? Leia isso aí. Mas aí para ser estudo eu tenho que viver a vida. Eu vivo a vida. Pois é. A vida do materialismo. E depois não reclama quando estiver no exílio, ok? Não reclama quando as coisas começarem a acontecer. Porque elas estão procurando pelo despertamento. O problema é muito sério. Não adianta ficar passando a mão na cabeça, né? E cada um enganando a si próprio, porque as pessoas se enganam. As pessoas se enganam e não percebem. Problema sério, que a gente precisa despertar. Não, mas eu tenho que fazer isso, porque senão fulano vai ficar aborrecido, o meu grupo familiar, não sei o que. Peraí, para. Você é um indivíduo, os outros são também, ok? Então se organize, procure o acordo, procure a compreensão de ambos, desenvolva a tua inteligência procurando esse propósito e não aceitando o que estão te impondo, porque normalmente o que impõe é isso aqui, a pressão que fazem sobre você e você não percebe. Não está percebendo isso não? Então desperta agora, para não ter que despertar mais tarde com um pedregulho maior na cabeça. Faço-me entender? Essa é a realidade. Quem leu as obras de André Luiz vai verificar tudo isso. E fortemente. A coisa é muito séria. Depois, os espíritos começam a chorar, a lamentar, está ruim, não adianta. Agora você já produziu o que queria. Está aí. Esclarecendo um pouco mais. Trecho da conclusão 8 do Livro dos Espíritos. Estávamos cobertos de razão quando dissemos que o Espiritismo matou o materialismo por meio dos fatos. Tivesse produzido este único resultado e a ordem social já lhe teria muita gratidão. Ele, porém, faz mais, mostra
os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. O número do que ele levou a melhores sentimentos, neutralizando as más tendências e desviado do mal, é muito maior do que se pensa e cresce todos os dias. É que para esses o futuro deixou de ser coisa vaga, já não é simples esperança, mas uma verdade que se compreende e explica quando se veem e ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem quer que testemunhe isso, é levado a refletir e sente a necessidade de conhecer, de se julgar e de se emendar. O acento aqui está trocado, mas não, essa não foi eu que troquei não, viu? Essa eu copiei da tela. Eles erraram. Vou ligar para lá, para a FEB. Estava ventando. Estava ventando, né? Está vendo aí? Isso eu falo muito do Agostinho, né? Esse é um trecho do Agostinho que eu sempre falo, tá? Do materialismo. E observem o detalhe, já falamos isso também. O Agostinho vivia nessa. Quem despertou ele, olha, não é isso não, foi a mãe dele. As orações, né? Olha, meu filho, você continuar assim, vai ter um problema sério para você, melhor desperta. E aí, ele passou a ser o Agostinho. Veja a pressão da materialidade sobre um espírito que já tinha conhecimento, porque se ele não tivesse conhecimento, ele não teria feito o que fez, como Agostinho, e depois partir para trabalhar na codificação. Porque como Agostinho, ele escreveu alguns livros, e livro que é uma grossura enorme. Esqueci o título agora do livro. Ele foi bispo também, né? Ele foi tudo uma opção de coisas, já que eu não sei, não me lembro. Então vejam, esse é o grande problema. E as pessoas se tornam ingratas, muitas vezes, por estarem anexadas ao materialismo. Consumismo, né? A bênção da gratidão. Trechos do capítulo 1. Quando o processo de crescimento emocional liberta o espírito da sombra em que se aturde, nele se apresenta a luz da verdade, que é o discernimento em torno dos valores significativos que integram o conceito harmônico do cosmos. Sombra. Olha o sombra. Não é daquele filme, não. Sobre a sombra. É a parte animalesca da personalidade humana. É o lado obscuro da personalidade e necessita ser desalojado para dar liberdade ao homem. São as impurezas que nós ainda carregamos espiritualmente, que se transferem para a personalidade, evidentemente. São os erros que ainda cometemos, as desqualificações que temos, né? As formas ruins que agimos. Isso são as sombras. Quando o processo de crescimento emocional liberta o espírito da sombra em que se aturde, é isso. Então, querida, não é bobagem. Ok? É lá na sombra de cada um. Não é bobagem. Acontece comigo assim, quando eu sinto. Viva a compreensão, não viva a bobagem. Aquele sentimento de gratidão por alguma coisa, me traz uma felicidade. Mas é isso que acontece quando você tem gratidão. Quando você é grato, você se sente bem. Há uma liberdade. Há uma liberdade. É justamente o tratamento eixo ego-self. É isso, certo? Aí O self, o espírito, teve um bom entendimento, uma boa realização. Então se transfere para o ego. O teu corpo vai receber essa emanação fluídica que foi gerada por você mesmo. Sim. Eu não preciso, para mim, não precisa ser muita coisa, não. Até assim, se eu chegar em algum lugar e um bom dia que a pessoa me dá, às vezes um bom dia é tão bom, é tão
diferente do bom dia. Bom dia! Te deu um bom dia por obrigação. Mas a gente sente quando o bom dia é. Bom Então depende do bom dia, né? Bom dia, Graça. Tudo bem? Bom dia. Bom dia é afetuoso, a gente sente. Buscando a perfeita identidade na fusão equilibrada do eixo ego-self, dá-se conta que viver é experienciar gratidão por tudo quanto lhe sucede e tem oportunidade de vivenciar. Viu? Aquilo que estava falando. Acontece muito isso comigo. Muito mesmo. Então tudo que te acontece, de repente aconteceu um problema sério, mas pelo conhecimento que você tem, agradece a Deus, que te despertou para outras coisas, fez com que você tivesse determinados reconhecimentos naquela altura. Entende? A gratidão dessa maneira é a força que logra desintegrar os aranzéis da degradação no sentido existencial. Aranzel, discursos, conversas, gritos, prolixos, confusos e enfadonhos, lenga-lenga. Então tem que fugir desse lenga-lenga. Tem gente que gosta de muito lenga-lenga. Eu conheço uma pessoa que de vez em quando fica com lenga-lenga danado aqui. É bobagem, não sei o quê. Negócio de lenga-lenga não dá certo. Mas é isso que está falando. É isso, é exatamente isso. Ali. A gratidão dessa maneira é a força que logra desintegrar os aranjéis de degradação. Desintegrar essa maneira de ação, de pensar. Deu para entender agora? Eu estou com Joana. Você fica com quem? Mas Os aranjéis? Você fica com quem? Com os aranjéis? Já me chamou há muito tempo. Já? Mas você então não prestou bem atenção no que ela te disse. Não, ela me puxou para o estudo dela. É. Ah, tá vendo? Tá vendo aí? Então, essa forma que a gente tem de ver as coisas e começar com essas histórias, viu? Isso aí é dificuldade. Pensa positivo. Que bobagem. Olha só essa pessoa. Deu a entender que você não está compreendendo o estado daquele espírito. Você não está falando com o corpo, você está falando com o espírito. Você é espírito, tem que olhar o outro como espírito. É isso que Joana faz. Joana te disse isso? Joana falou? Falou. Sim. Não, ou você não entendeu o que ela disse? Não. Joana está falando com o espírito. E ela faz comparação com o ego, mostrando como é que você tem que movimentar o ego. Você é espírito. Olha só, como que Joana repercutiu hoje? Reflexão. Tudo que eu faço, eu estou refletindo naquilo que faço. Isso me traz assim um entendimento. Mas por que aconteceu isso? Como é que eu deveria fazer? Por que eu agi dessa forma? Ela me leva o tempo todo para a reflexão. Filha da maturidade alcançada mediante a razão, sobrepõe-se ao instinto. Vou voltar aqui, peraí. A gratidão dessa maneira é força que logra desintegrar os aranzéis da degradação no sentido existencial. Filha da maturidade alcançada, a gratidão. Filha da maturidade alcançada mediante a razão, sobrepõe-se ao instinto. É conquista de elevada magnitude pelo propiciar de equilíbrio que faculta àquele que a sabe ofertar. Maturidade psicológica. Esse é um problema muito sério ainda. Muitas pessoas, a maturidade está aqui, ela não chegou nem aqui. Tem que chegar. Tem que chegar. Isso é maturidade psicológica. Por isso, você tem que usar essa proporção, como ela colocou, do eixo ego-self. Essa maturidade vai te propiciar equilíbrio, compreensão, atitude,
E o que acontece quando você está nessa faixa? Você deixa de gerar para você mesma, para você mesmo, energias podres. Claro. Porque a maturidade psicológica te leva à compreensão, te leva ao entendimento, te leva à razão melhor do porquê aquilo, alcançada mediante a razão. Então a tua compreensão cresce. A tua maturidade está boa. Porque você já não vê aquilo como um despropósito, como uma coisa infeliz. Não é por aí. Ao invés de ver como uma coisa infeliz, veja como ainda não ter se despojado daquela ignorância que todos nós ainda temos. E não é pouca a que nós temos. Ainda não é pouca. Essa sala não cabe toda ela. Muita, né? A gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. É isso, caráter psicoterapêutico. Ok? Ela evita que você tenha enfermidades, que você tenha mal-estar. Ela evita sofrimento. Por quê? Porque não vai gerar energias podres. Você não gera esse tipo de coisa. Você está gerando compreensão, entendimento. E isso é salutar. É sinal que você atingiu a maturidade. Precisa que você está no ponto da razão bem melhor. Isso é muito importante. Veja, caráter psicoterapêutico. Aí você vê pessoas que são completamente, estão sempre aturdidas, lamentando, reclamando. Elas estão sempre com problemas e gerando mais problemas ainda para si próprias. Coisa séria, né? Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Claro, porque ele está compreendendo a vida. Quando você tem gratidão, você está compreendendo a vida. Você está compreendendo as situações que te acontecem. Você está entendendo por que aquilo se passa contigo. Então você se sente bem. Quando você ignora, quando você... Aí é um problema sério. Você gera e não presta. E aí você passa mal. Você tem uma série de problemas. E complicando cada vez mais um problema que sempre até apareceu. Muitas vezes. Mas todo problema vem para empurrar você para frente, não é para trás não. Todo problema que você tem é para você agradecer, porque veio para te elevar. Porque você vai ter que trabalhar a tua inteligência para resolver aquilo e você está se elevando. Não adianta se aborrecer. Se você se aborrece, o problema fica pior. Aconteceu um fato uma vez. Porque o aborrecimento faz você escurecer. Mas eu vou contar rapidinho o que aconteceu uma vez comigo. Eu tinha uma época. Seja breve por causa do horário, senão nós não terminamos Eu aqui. precisando ir na médica, mas eu tive que ir lá primeiro para marcar e tive que voltar tarde. Então, eu estava indo embora para casa, desanimada, eu falei, poxa, vou ter que voltar. Encontrei um senhor, ele olhou bem para mim e falou assim, Deus gosta muito da senhora. Aquilo me deixou, eu Despertou. Aí a preguiça foi embora, eu fui para casa, me arrumei, me animei, voltei sem sentir que ia gostar. Predomina, porém, nas massas que infelizmente diluem a identidade do indivíduo, confundindo os valores éticos e comportamentais, a ingratidão,
Filha inditosa da soberba, eu sou maior. Quando não do orgulho ou da prepotência, esses remanescentes do instinto transformados em sombra perturbadora. É isso aí. É isso aí. Está cheio. Está vendo aí? Então, veja bem, o indivíduo confundindo os valores éticos e comportamentais, a ingratidão. Confunde tudo. Aí você se lasca. Por que está acontecendo isso comigo? Claro, porque você quer. Vai estudar, vai procurar conhecimento, vai saber por que isso te acontece. Vai estudar processo reencarnatório. Procure saber o que acontece no processo reencarnatório. Você faz um planejamento. Então você está numa ambientação reencarnatória própria para a tua evolução espiritual. Aproveita, seja grato. Então, quando eu digo que conhecer o processo reencarnatório mais detalhadamente, a gente passa a conhecer muito mais da vida e do que está nos acontecendo, de tudo, enfim. Aí. Porque tudo que vai te acontecer, você fez uma pauta sobre isso. Os principais fatos ali estão. Então, agradeça. O ingrato, diante do seu atraso emocional, reclama de tudo, desde os fatores climatéricos aos humanos, de relacionamentos, desde os orgânicos aos emocionais, sempre com verruma da acusação ou da autojustificação, assim como do mal-estar a que se agarra em seguro mecanismo de fuga da realidade, sempre com verruma da acusação. Sabe o que é uma verruma, né? Não. Verruma é aquilo que você faz para fazer um furo. Né? Você pega a verruma e você... Aí você vai fazendo furo. Isso é uma verruma. Verruma da acusação, quer dizer, você vai, fica ali só acusando, só. Estuda, menino, estuda. Deixa de ser fanático. Então vejam que ser grato em tudo faz bem. Sim. Seja o que tiver acontecido, não importa o que aconteceu. É um problema? Ótimo, tem que resolver. O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? E vamos em frente. Nos níveis nobres da consciência de si e da cósmica, gratidão aureola-se de júbilos e os sentimentos não mais permanecem adstritos ao eu, ao meu, ampliando-se ao nós, a mim e você, a todos juntos. Eu me lembro bem, quando eu comecei a eliminar o eu e a usar o nós, até o pessoal das empresas que eu trabalhava, porque nós não é você, não, é nós. E eu agora só uso nós. Eu abandonei o eu. Eu sempre usei o nós, eu nunca usei o eu. Porque eu fiz, porque eu planejei, porque eu faço assim. Eu sempre uso, inclusive naquilo que eu escrevo, tudo é a nós. A gente não Você pode faz alguma coisa sozinha? A gente não pode se excluir, porque a gente não vive sozinho. Você não faz nada sozinha? Nada. Nem banho você toma sozinha? Peraí. Bom, eu espero que você não esteja tomando com ninguém junto comigo, espiritualmente. Você acabou de testemunha, né? Mas de repente você não está tomando banho sozinha, né, dona? Você está tomando banho com uma série de células. Ah, sim, sim. E você está abrigando. E quando você toma banho com bons pensamentos, com bons fluidos, você absorve a energia da água. As células ficam felizes. Renovadas. As células se renovam. Quem nos fala muito sobre isso é André Luiz e Miramês. E Miramês também. Banho é uma coisa salutar. Agora quando você entra no banho, eu tenho que tomar banho, cara. Aí as células ficam tristes. Tem que agradecer. Aquela água limpa para você.
É muito difícil você se sentir. Você sai renovado. Muita gente não tem grau. Você entrar Aí tem gente que entra no chuveiro, caramba, tem que tomar banho, vou perder meu tempo. Vai tudo rapidinho. Esse deixa as células maltratadas, elas não absorvem uma energia saudável. Tudo tem um porquê. As pessoas têm que prestar atenção nisso. Não é à toa, né? Não é à toa que você precisa tomar banho. Os animais gostam. Né? Tem os motivos aparentes e tem aqueles motivos que não são aparentes. Né? O motivo aparente você vai tirar a sujeira, vai tirar a poeira, enfim. Né? Mas tem os outros que são energéticos. Esse você não está vendo. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Ok? Quando o Espírito alcança o objetivo do seu significado imortal e entende-o com discernimento lúcido, abençoa tudo e todos, agradecendo-lhes a oportunidade de fazer parte do seu conglomerado. Do seu conglomerado. Sim. Esse nosso conglomerado, aí temos uma série de instrumentos para nós agradecermos. A gratidão deve ser um estado interior que se agiganta e mimetiza com as dádivas da alegria e da paz. Mimetizar, adquirir. Mimetizar é adquirir. O estado interior que se agiganta e mimetiza as dádivas da alegria e da paz. É um sentimento muito bom. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. Vê? A busca, portanto, da autorrealização é alcançada a partir do momento em que a gratidão exerce o seu predomínio no self, sem nenhuma sombra perturbadora, constituindo-se uma sublime bênção de Deus. Autorrealização é alcançada a partir do momento em que a gratidão exerce o seu predomínio no self, sem nenhuma sombra. Ou seja, agradeça a tudo. Como você falou, seja grato a tudo. Seja grato, não reclama de nada. Não reclama. Porque aquilo é para a tua evolução espiritual, porque nada acontece sem que Deus saiba. É difícil muitas vezes entendermos isso, mas não tem como fugir. Agora, se você quiser fugir, não tem problema nenhum. Fica como eles falam por aí, vai com o diabo. Depois segura a pemba, né? A pemba. Pemba. A coisa é séria. A coisa é séria. Quer dizer, são momentos que nós precisamos despertar direto, sem deixar o predomínio da materialidade. Ela tem que desaparecer. Quando ela desaparece, isso aí começa a entrar com mais facilidade. Tudo isso. Predomínio da materialidade, que a gente ainda fica agarrado. Mesa, não, meu carro, minha casa. Minha mulher, meu marido, meu gato, meu isso, tudo meu. Há bem pouco tempo, meu filho, não, porque eu vou comprar um apartamento. Não sei, por que você vai comprar um apartamento, papai? Mas alguma coisa com esse dinheiro, tem essa casa aqui, tua mãe já foi, daqui a pouco eu estou indo também. Aí essa casa, esse terreno. Para que você vai comprar um apartamento para ter perturbação? Gastar dinheiro. Para ter que alugar um apartamento depois ter que. Não, isso não. Ele desistiu. Ainda bem. Esse negócio de ficar tendo. Não interessa isso. Faz outra coisa com o que você tem, com o teu dinheiro. Não fica comprando bem. Tem gente que tem sempre casa alugada aí, está sempre perturbado. É verdade. Não pagou, aquele não pagou, a justiça, não sei o que. Para por aí. Pronto, agora vamos conversar mais sobre Se o gratidão. dinheiro está sobrando, faz uma doação para uma instituição que está precisando, né? Ao invés de. Entendeu isso aqui, ó? Interior que se agiganta, mimetiza
com as dádivas da alegria e da paz. Quer dizer, você passa a adquirir alegria e paz. Sim. Mas tem um porém aí no meio do caminho, tá? E quando você tem alegria e paz, essa história de que eu estou preocupado, acabou. Joga a preocupação no lixo. Não tem preocupação para quê? Preocupação, quer dizer, você está se ocupando com uma coisa que você não sabe como é que ela vai se suceder. Para quê? Para criar ansiedade? Aí é falta de maturidade psicológica. Sou ansiosa, eu tenho ansiedade. Aí tem um porém, né? Por exemplo, se eu vejo um comportamento, uma pessoa que seja muito próxima, tenha intimidade suficiente, vejo que é uma coisa que pode trazer consequência para a pessoa, uma atitude agressiva, né, irresponsável, eu sinto muito, eu comento assim, ô fulano, olha, eu acho que você não deveria fazer assim, isso aí pode trazer problema para você, fazer coisa. Aí muda um pouquinho essa maneira, seja mais focada, não seja tão agressiva. Aí eu escuto. Não posso fazer isso porque eu não posso me modificar, porque isso é uma agressão à minha personalidade. Eu faço o quê? Eu rezo, né? Primeiro que ela já desconheceu o que é personalidade, né? Sim, é o comportamento que ela tem. A agressão não é personalidade, não. Não, É o espírito, é ela mesma. Sim, mas ela não, a pessoa não quer, ela quer agir dessa forma. Eu sei, mas é porque as pessoas usam personalidade, como se personalidade fosse o ponto principal da coisa, aí não é bem por aí. Elas falam personalidade como se estivessem falando espírito. Não, não é. Pois é. Ela usa dessa maneira, né? Como se ali tivesse o principal, o primordial. Esse é um problema muito sério. Mas tudo isso, o que é isso? Simples. O que é isso? Falta de conhecimento. A gente que tem conhecimento, e de vez em quando chuta a bola, né? Quando não dá, eu chuto no pedregulho. A gente que já tem o conhecimento, de vez em quando a gente falha. Por quê? Porque a gente dá vazão à sombra. Né? Dá vazão à sombra. Por que esse comportamento? Porque ela acha que já atingiu uma determinada idade, ela pode falar o que ela quiser, do jeito que quiser, para quem ela quiser. Aí encontra uma pessoa louca, meu medo é esse. Mas é justamente essa conhecimento que já atingiu uma certa idade. Escuta aqui, quantas vezes você já atingiu uma certa idade? Não é que Pois é, quantas vezes você já atingiu uma certa idade? Você sabia que o seu Gerrinho está com opção de vezes? Está reclamando do quê? E olha, ainda tem todas as outras. Agora, vai te acomodando para um mundo melhor, porque dessa forma, falta de conhecimento. Quer dizer, quando você não procura o conhecimento de quem você é, por que você está aqui, o que você está fazendo, você vai dizer um monte de asneiras. Você vai dizer um monte de impropriedades, porque você não tem conhecimento. Não vou mudar porque já estou velho. Eu já vi isso também. Não, agora não mudo mais. Ué. Cadê o cemitério? Deita lá e espera a morte chegar. Agora, você não vai ficar lá não, viu? Você não vai ficar lá não. Quem vai ficar lá é o corpo que você está usando. Ainda bem, né? Pois é. Ainda bem. Pior que tem espírito que fica, né? Fica, pois é. Daí, o bicho comendo, infeliz sofrendo lá. André nos fala isso O demais. Chico também contava uma história assim, né? O Chico tem história já. O Chico chegou no cemitério, aí está vendo lá o espírito sugando, né? Lá o líquido da cachaça, aquela porcaria que colocam lá no cemitério, né? Aí o Chico começa a conversar, né? Ele perguntou para ele, né? Por que ele está fazendo aquilo? Por que você faz aquilo? Não,
Não, porque para aguentar esse cheiro aqui, só bêbado mesmo. Quando você vê, olha, quer dizer, olha esse espírito, também o estado dele, né? E ele estava ali, tomando conta dos defuntos. E cheio de E aspirando, como ficam nos botiquins, nos parques da vida, né? Desse povo, fica ali aspirando. Mas ele não é espírito, por que ele está aspirando? É, porque o perispírito também gosta desse negócio. Porque quem não bebe cheira o copo. Oi? Quem não bebe cheira o copo. É. Não é? E o cheiro, ele está aspirando, aquilo ali é matéria. É matéria, é o vapor que está saindo dali, são moléculas. Né? E no estado de perispiritual, é aquilo que satisfaz a ele. Já não é o que está, o conteúdo, né, mais sólido que está no copo. Né? Mas para ele o efeito. Aqui, é a mesma coisa. É como se fosse. Pois é como se fosse. É isso aí. Não tem como. Cigarro e Então, outras coisas mais, né? Só uma vida. No nosso próximo encontro, Pode ser 3 perguntas? você faz o que tiver na sua coisa. Semana que vem, 8h30? Eu vou analisar se tem que colocar no manicômio ou numa casa de recuperação. Semana que vem, 8h30? Oi? Semana que vem? Não, ainda vou elaborar. Depois que nós tivermos tudo elaborado, prontinho, direitinho, como é que nós vamos funcionar, né? Aí então eu vou avisar. Provavelmente na próxima quinta-feira eu já trago esse anúncio. Olha, na quinta-feira X nós vamos iniciar o nosso trabalho. Não é 8 horas como você falou, não, Ingrid, 8h30. 8h30, então. Não, porque a Ingrid falou 8 horas. É porque ela quer chegar às 8. Naturalmente ela quer colocar você para chegar às 8 também. Eu sei. Só uma sugestão, poderia ir até 11h30. 8h30, Para mim é fácil. não sei se todo mundo concorda. 8h30 poderia ter a aula normal e tipo 9 horas até mais 11h30 de média. 11h30 para mim não dá não, porque quinta-feira é o dia que a minha filha vai para a cidade trabalhar. Aí Eu escrevo. Ele passa por Você está pensando muito para escrever. Não, não. Eu estou tentando botar no papel. A cheia também não dá, né? segunda e terça ela... Então, na próxima, nós vamos falar de uma parábola. Cuidando dessa parábola, como a gente tem cuidado, com os conhecimentos atuais. Nós vamos falar da parábola das virgens, das 10 virgens. Essa parábola tem conteúdos sensacionais para o momento que estamos vivendo. Parábola das 10 Gostei da virgens. gratidão. Muito bom. Muito bom. E vocês poderão até inserir a gratidão na parábola das 10 virgens. É só pensar a respeito. A Valéria está escrevendo um livro. Não é uma pergunta, é um livro. Um livro perguntador. E então, Agora eu vou passar ali. se vocês já podem ver em casa a parábola das 10 virgens. Leiam que é bom. A parábola das 10 virgens está em Mateus capítulo, esqueci agora. Eu acho que é capítulo 20, de 1 a 13. Eu sei que é Mateus de 1 a 13, eu não me lembro bem se o capítulo é 20. Mas está em Mateus. Lucas também fala a respeito, se não me falha a memória. Muito bem. E então, nós vamos elaborar tudo isso direitinho e provavelmente na próxima quinta-feira nós anunciaremos como vamos trabalhar, tudo bem organizado,
certo? Nós vamos mostrar como a gente vai desenvolver esses critérios mediúnicos, certo? Nós não vamos seguir as páginas do livro, nós vamos nos orientar pelo que está no livro, mas não vamos seguir as páginas dos livros. Vamos trazer isso mais objetivamente para o nosso dia a dia, para o momento que nós estamos vivendo, de acordo com os conhecimentos que já temos, até para que possamos explorar um pouco mais a nossa inspiração, a inspiração que nos chega, a nossa intuição. Porque intuição é o que você já tem armazenado. Intuição é o que você já tem armazenado. Intuição, quando vem o Espírito, ele te inspira. Agora, ele pode te inspirar algo que busque, que você passe a buscar na tua intuição, na intuição, o que realmente você quer fazer, o que você quer dizer, o que você quer pensar. Porque a intuição é tua, mas o amigo espiritual pode buscar meios para despertar. Ela está fazendo um livro, já escreveu uma parte, mas escreveu outra. Você precisa ver a parte do Ela quer demonstrar que tem que fazer coisas maiores do que você. Não, Guilherme, juro. Muito bem. Então vamos encerrar o nosso encontro de hoje. E depois nós podemos continuar a nossa conversa, as nossas perguntas, o nosso falatório. Vamos elevar o nosso pensamento fortemente. Vamos colocar Jesus ao nosso lado. Mestre, como é bom estar contigo. Como é bom te ver me abraçando. Como é bom sentir a tua presença. Ah, Jesus, porque passamos tanto tempo sem te escutar, mas agora queremos te escutar profundamente, cada vez com mais detalhes, cada vez de forma mais inteligente. Queremos abraçar o teu Evangelho, queremos conhecer a vida, conhecer os propósitos que temos, conhecer como melhor caminhar. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos. Amigos espirituais, não sabemos quais palavras devemos usar para agradecer todo o carinho, toda a atenção, todo o amparo que temos tido. Muito obrigado, Eurípides, por tudo o que tem nos acontecido. Muito obrigado. Querido Aurino, como é bom te receber. Como é bom te ter entre nós, ajudando-nos nesta tarefa, ajudando-nos nos conhecimentos que precisamos. Muito obrigado, querido irmão. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado